Bom dia a todos, a todas, né? Muito obrigado, professor Romão, pelo convite. Eu vou falar, então, aqui para vocês um pouco sobre a pesquisa que nós temos realizado aqui em Curitiba, sobre estruturas fractais em sistemas hamiltonianos abertos. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de mencionar alguns colaboradores que têm nos ajudado nos últimos anos nessa linha de pesquisa. Em primeiro lugar, a Amanda Matias, que é nossa pós-doutoranda aqui na UFPR, e nós tivemos também a participação do professor Tiago Kreutz, que atualmente está na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o campus aqui de Pato Branco. Também a professora Marisa Roberto, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e o professor Iderê Caldas, do Instituto de Física da USP, que são nossos colaboradores também já há alguns anos, né? Então, eu gostaria de dividir a minha apresentação em 4 assuntos, basicamente, né? Em primeiro lugar, eu vou falar de maneira bem rápida sobre fractais, inclusive é um assunto que provavelmente muitos de vocês já conheçam, então me perdoem se eu for um pouco repetitivo, né? Mas é apenas como uma introdução mesmo e fixar os conceitos que eu vou utilizar na minha apresentação. E eu gostaria de falar, então, inicialmente, sobre as estruturas fractais que existem em sistemas dinâmicos dissipativos, né? Que são mais familiares, eu acredito, a todos, né? E, na sequência, então, gostaria de falar sobre as estruturas fractais em sistemas conservativos abertos, né? Então, eu vou falar um pouco de maneira geral, e, na sequência, eu gostaria de abordar um exemplo específico na física de plasmas, né, que é o nosso assunto também, e que, então, vai ser o nosso último tópico, né? Então, quando nós falamos de fractais, imediatamente nos vem à mente essas figuras bonitas, né, que fazem parte, inclusive, talvez, da pop art, né? Elas são figuras que aparecem em diversos ramos da nosso cotidiano, e, naturalmente, fractais, eles têm uma definição matemática, digamos assim, bastante precisa, né? Então, poderíamos dizer que um objeto fractal, ele tem 2 características básicas, né? A primeira seria a chamada autossimilaridade, que vamos definir daqui a pouco. E a segunda, a chamada dimensão fracionária, que também vamos mencionar daqui a pouco, né? Então, são 2 características que definem matematicamente os fractais e que nos remetem a uma geometria que não é euclidiana. Por isso, muitas vezes, os fractais, eles desafiam a nossa intuição, porque nós estamos naturalmente acostumados, né, com a geometria euclidiana, e os fractais, muitas vezes, nos colocam situações que, aparentemente, contradizem esse senso comum que nós temos. E, curiosamente, embora os fractais normalmente sejam associados a uma modernidade, os fractais têm sido estudados por vários matemáticos desde o século XIX, né? Matemáticos importantes como Cantor, como Hausdorff, como Steinmetz, vários matemáticos, e, em particular, a palavra fractal ela foi cunhada por um matemático francês, o Benoit Mandelbrot, né? Na verdade, franco-polonês, né? Em 1975, e ele tirou essa palavra do latim fractus, que significa quebrado ou fraturado, né? Então, eu só vou colocar aqui em tela cheia, desculpem, que agora melhorou, né? Então, quando a gente fala em autossimilaridade, a impressão que dá é que é uma redundância, né? Um objeto, naturalmente, deve ser similar a si próprio, mas quando a gente fala em autossimilaridade, nós estamos falando em diferentes escalas, né? Então, isso significa que se você tem um objeto como esse aqui, que a gente estuda com o nome de triângulo de Sierpinski, se você pega um pedacinho desse objeto e amplia,
você tem uma figura similar ao todo, né? Na verdade, na física, a autossimilaridade exata ela também é chamada de invariância de escala, e é uma propriedade de diversos fenômenos físicos, como vocês sabem, né? Na verdade, a autossimilaridade matemática que a gente mostrou aqui atrás, ela é rigorosa, né? Você pode ampliar pedacinhos dessa figura ad infinitum, mas na natureza, na verdade, a autossimilaridade ela é apenas aproximada, né? Alguns exemplos assim bastante eloquentes, né? Você tem aqui esses vegetais, a brócolis, né? Chamada brócolis romana, né? A couve-flor, a própria brócolis que a gente conhece, né? Você pega um pedacinho dela e amplia, essa ampliação é semelhante ao todo, mas a natureza usa muito a geometria fractal, por exemplo, para fazer a distribuição, né, de sangue no organismo. Aqui vocês têm a estrutura de alvéolos dos pulmões e de veias e artérias, mostrando claramente que essas ramificações têm uma certa autossimilaridade, né? Cadeias de montanhas, isso daqui é uma fotografia aérea, mostram também esse tipo de autossimilaridade, e nós poderíamos aqui passar horas agradáveis falando sobre fractais naturais. Mas não é bem o nosso intento aqui, porque nós estamos interessados nos fractais que acontecem no espaço de fase, né, que é o espaço dos sistemas dinâmicos. Então, a segunda propriedade que nós falamos no início, que caracteriza os fractais, é a dimensão fracionária. Mas para que esse termo faça sentido, é necessário nós darmos uma definição operacional para a dimensão, né? Então, existem várias definições. Essa que nós estamos mencionando aqui, a chamada dimensão de contagem de caixas, é devida ao Hermann Minkowski, que é o mesmo Minkowski lá do espaço-tempo, né? Que foi professor de Einstein, né? Então, o algoritmo, na verdade, que define essa dimensão consiste nos seguintes passos, né? Você tem um objeto, né, que você recobre com um certo número de caixas de tamanho R. Então, nós vamos chamar de N de R esse número de caixas. Naturalmente que quanto menor é o valor do tamanho dessas caixas, maior será o número necessário dessas caixas. E você vai fazendo isso, digamos assim, em etapas, né, como num algoritmo, e o que acontece é que esse número de caixas, ele escala com o tamanho da caixa nessa forma aqui, é uma lei de escala do tipo lei de potência, né? Então, N escala como R elevado a menos D, onde D, então, é chamada de dimensão de contagem de caixas, né? Naturalmente, esse processo pode se estender num fractal matemático até o limite de infinitas etapas. Isso significa que no limite, quando R tende a zero, você pode definir a dimensão desse jeito aqui. Essa definição é consistente, né? Porque se você aplica essas definições a objetos comuns, como pontos, como retas, como superfícies, ele dá o valor que a nossa intuição atribui à dimensão desses objetos. Mas a utilidade principal dessa definição está naqueles conjuntos que não satisfazem essas propriedades usuais, né? E um dos exemplos, talvez o exemplo mais interessante, na minha opinião, seja o chamado conjunto de Cantor, né? Que foi um matemático aí extremamente importante, né? E ele imaginou a seguinte construção, né? Então, você parte de um segmento de reta de comprimento unitário, divide esse segmento em 3 partes iguais e remove o terço médio. E vai fazendo isso sucessivamente em etapas, né? Ad infinitum, quer dizer, você vai fazendo isso até que você chega num conjunto de pontos, né? Então, nós podemos contar aqui quantas caixas você precisa em etapas. Por exemplo, na primeira etapa, você só precisa de 2 caixas, de tamanho 1/3. Na segunda etapa, você precisará de 4 caixas de tamanho 1/9.
Na terceira etapa, de 8 caixas, de tamanho 1 sobre 27, e assim por diante. Por indução, né, no enésimo passo, nós vamos precisar de 2 elevado a n caixas, de tamanho 1 sobre 3 elevado a n. Então, jogando esses dados na fórmula aqui de dimensão, né, na definição, nós temos, então, uma dimensão igual a log de 2 sobre log de 3, que dá aproximadamente 0,63. Isso significa que o conjunto de Cantor ele é um pouco mais do que um mero conjunto de pontos, mas é menos do que um intervalo, digamos assim, completo, um intervalo cheio. O conjunto de Cantor tem diversas propriedades não usuais. Uma delas, por exemplo, é a seguinte, ó. Se você quiser saber o comprimento desse conjunto, numa etapa qualquer, n, você multiplica o número de caixas pelo tamanho delas. Isso aqui vai dar 2/3 elevado a n. Como 2/3 é menor que 1, na hora que nós fazemos o limite n tendendo a infinito, esse comprimento tende a zero. Os matemáticos gostam de dizer que isso significa que o conjunto tem medida de Lebesgue zero, ou seja, ele não tem comprimento. Mas ele, como a gente viu, é mais do que um mero conjunto de pontos, né? Um conjunto de pontos teria dimensão zero. Então, a gente poderia dizer, assim, informalmente, né, que o conjunto de Cantor é uma poeira estruturada de pontos, né? Ele tem diversas propriedades interessantes, eu recomendo que vocês, se vocês tiverem interesse, né, tem várias propriedades topológicas muito bacanas do conjunto de Cantor. E uma generalização possível é a chamada poeira de Cantor, que é basicamente o mesmo tipo de construção, só que agora você começa de um quadrado de lado unitário, divide esse quadrado em 9 partes iguais e remove todos os terços médios. Então, na primeira etapa, você fica com 4, na segunda etapa, você fica com 16 e assim por diante. Na enésima etapa, você tem 4 elevado a n caixas, de tamanho 1 sobre 3 na n. Né? Então, aplicando na definição de dimensão, dá exatamente o dobro da dimensão do conjunto de Cantor. Então, matematicamente, a gente pode dizer que a poeira de Cantor é uma espécie de produto cartesiano de 2 conjuntos de Cantor, um em cada direção. Eu dei esse exemplo aqui porque nós vamos voltar a essa estrutura mais tarde. Vamos ver, então, que essa estrutura aparece em dinâmica não linear, na verdade, em vários pontos, né? Em vários aspectos. Então, como eu disse a vocês, nosso objetivo é falar sobre fractais no espaço de fase. E a dinâmica no espaço de fase tem diversas características interessantes. Uma das mais interessantes, seguramente, é o chamado comportamento caótico, que tem 2 características básicas, né? Que todos vocês já conheçam esse assunto, mas, de qualquer maneira, vale a pena nós recordarmos, né? A primeira característica é que é um comportamento aperiódico, né? Ele não tem uma periodicidade bem definida. E ele, portanto, parece bastante uma dinâmica estocástica, né? Porém, como o sistema matemático que gera esse comportamento é determinístico, então você não pode usar os métodos da teoria de processos estocásticos, pelo menos na forma original, né, na teoria de sistemas dinâmicos. Porque os sistemas caóticos, além disso, eles têm essa propriedade importante, né, chamada dependência sensível às condições iniciais. É o famoso efeito borboleta, né, que basicamente me diz que 2 condições iniciais muito próximas, elas podem levar a comportamentos futuros que são completamente diferentes. Então, embora esse conceito já tenha sido intuído lá no fim do século XIX por Henri Poincaré, o termo caos só foi cunhado em 1975 por um matemático americano chamado James York. Né? Então, um exemplo de fractalidade, certo, ligada, então, a caos,
está nesse mapa chamado Mapa de Hénon. Ele foi proposto por um astrônomo francês chamado Michel Hénon, em 1976. Um mapa é basicamente uma equação a diferenças, né? Então, onde o tempo é caracterizado por valores inteiros dessa variável n aqui. Então, você começa com uma condição inicial, x0, y0, e vai iterando, é uma relação de recorrência, correto? E vai obtendo, então, os valores de x e de y com o passar do tempo, segundo essa regra matemática aqui. Um detalhe importante é que esse sistema ele não preserva áreas no espaço de fase, então ele é chamado sistema dissipativo, porque o jacobiano dessa transformação, o módulo desse jacobiano é menor do que 1. Então, o que acontece se você parte de um conjunto, por exemplo, de condições iniciais no espaço de fase? Esse conjunto vai encolhendo com o passar do tempo. Até que no limite de um tempo infinitamente grande, esse conjunto vira essencialmente um conjunto de volume zero, que a gente chama de atrator. Então, para esses valores aqui dos parâmetros, o mapa de Hénon conduz a esse famoso atrator que a gente associa com a dinâmica caótica, porque justamente nós verificamos nesse atrator a presença, então, de dependência sensível às condições iniciais. Essa dependência pode ser medida por expoentes característicos, chamados expoentes de Lyapunov, e o maior deles, por exemplo, nesse caso, é maior do que zero. Significa, então, que duas condições iniciais, com o passar do tempo, levam a evoluções completamente diferentes, né? Então, a gente diz que esse atrator é caótico, nesse sentido mais técnico, correto? Então, esse atrator, ele também tem uma característica fractal. Por quê? Se nós utilizarmos, se nós empregarmos aqui aquele algoritmo da dimensão de contagem de caixas, correto? Nós vamos obter um valor para a dimensão dele da ordem de 1,26. Portanto, o atrator caótico de Hénon também é fractal. Essa dupla característica foi batizada lá no começo dos anos 1970, né, por um matemático chamado David Rillet, por atrator estranho, né? Na verdade, nem todos os atratores fractais são caóticos e vice-versa, mas a gente poderia dizer que quase sempre são, né? Na verdade, o atrator de Hénon ele é fractal justamente devido à própria autossimilaridade dele. Se vocês pegarem aqui um pedacinho do atrator, por exemplo, e amplificarem, vocês vão vendo que as estruturas vão se repetindo em diferentes escalas, certo? Na verdade, isso é fácil de mostrar. Você parte de um conjunto de condições iniciais e vai aplicando as equações do mapa, e aí você tem um procedimento que a gente costuma chamar de mecanismo estica e dobra, né? Então, é mais ou menos como o pessoal faz massa folhada, né? Você coloca lá a manteiga, né, na massa e vai dobrando a massa sobre si própria e esticando, né? Com o tempo, você vai criando, então, uma estrutura autossimilar, né? E essa estrutura autossimilar, então, é que é a responsável pela fractalidade do atrator, né? Ok. Mas não é só aí que entram as estruturas fractais. As estruturas também elas ocorrem no que a gente chama de bacias de atração. Então, normalmente, nos sistemas dinâmicos, pode haver mais de um atrator, né? Tanto periódico quanto caótico. E os conjuntos de condições iniciais que convergem para aquele atrator, nós chamamos de bacias de atração. É a mesma coisa do que o conceito de uma bacia de um rio, né? Uma bacia hidrográfica, né? É a região que fornece água para um determinado rio, né? Então, uma bacia de atração
é um conjunto que também pode ser fractal, né? E a gente pode caracterizar essa fractalidade por um método chamado fração de incerteza, que está ilustrado aqui nessa figura. Então, eu tenho, por exemplo, nesse sistema dinâmico, 2 atratores e cada um deles com uma bacia. Uma eu estou pintando de vermelha, outra eu estou pintando de verde. E nesse caso aqui, a fronteira entre as bacias é uma curva suave. Então, o que acontece? Se você pega uma condição inicial aqui na bacia verde, ela vai para um atrator. Se você pega uma condição inicial na bacia vermelha, ela converge para outra. Porém, a condição inicial, ela é sempre conhecida a menos de uma certa incerteza, né? Essa incerteza pode ser numérica ou experimental, dependendo do tipo de sistema dinâmico. Então, não tem problema nenhum quando esse intervalo de incerteza está inteiramente contido numa bacia. Os problemas acontecem quando esse intervalo de incerteza intercepta a fronteira, porque aí a condição inicial, você não sabe se ela vai para uma ou para outra. Então, eu digo que essa condição inicial é epsilon incerta se a sua epsilon vizinhança, que é esse quadradinho aqui, intercepta a fronteira de bacia. Então, se nós contarmos num sistema dinâmico quantas condições incertas nós temos, podemos definir uma chamada fração incerta, né? Então, é a fração de condições iniciais que nós não sabemos para onde elas convergem. E é possível mostrar que se a fronteira de bacia é um fractal, como nesse exemplo aqui, existe uma lei de escala para essa fração incerta. Então, ela escala com epsilon, que é a incerteza, elevado a um expoente, que nós podemos mostrar é a dimensão do espaço de fase menos a dimensão de contagem de caixas da fronteira de bacia. Ou seja, se a fronteira for fractal, esse número aqui é menor do que 1. Na realidade, ele está entre 0 e 1. Então, a gente pode falar sobre... Ricardo, com licença, pode voltar no slide, por favor. Esse daqui? A minha dúvida é se você considera o caso em cima na esquerda. Sim. Nesse caso, você tem uma fração incerta ou não? Certo. Você pode ter uma fração incerta, na realidade, Romano, se a gente, por exemplo, imagina aqui uma fita, né? Aqui de tamanho epsilon. Então, essa fita, ela pode ser tanto menor, quanto menor for o epsilon. Então, é uma situação em que, se você diminui a incerteza, você diminui também a fração incerta na mesma proporção. O problema dos fractais é que essa proporção desaparece, ou seja, você diminui, por exemplo, a incerteza pela metade e a fração incerta cai em 10%. No caso extremo de alfa igual a 0, e esse caso, por incrível que pareça, é muito comum, você diminui o quanto você quiser a incerteza e você não diminui a fração incerta praticamente. Então, é uma situação bastante problemática, porque você não consegue saber, a priori, qual é o estado final do seu sistema, né? Então, aí a fractalidade desempenha um papel meio, digamos assim, desfavorável, né? E, lógico, a gente pode tratar de bacias de atração em sistemas conservativos, mas pode também tratar de sistemas hamiltonianos abertos, né? Um dos mais interessantes é esse sistema que foi proposto também pelo Michel Hénon e o Ailes, também 2 astrônomos. Ele representa uma partícula num potencial bidimensional, que é dado por essa expressão. Então, a hamiltoniana de uma partícula, ela é basicamente dada por essa expressão, energia cinética mais energia potencial, e ela tem um termo não linear aqui, né?
Então, essa não linearidade faz com que o sistema de Enon-Ayres tenha uma dinâmica bastante complicada. Na verdade, se a energia for suficientemente grande, é um sistema aberto, ou seja, a partícula vem lá do infinito, ela é espalhada por esse potencial e depois ela é jogada de novo para o infinito. Se a energia for menor, ela pode ser capturada e, eventualmente, ficar presa aqui no sistema. Mas nós estamos interessados no sistema aberto, ou seja, no sistema onde a partícula pode ser espalhada para o infinito. Então, nós podemos generalizar aquele conceito lá atrás, né, de bacia de atração, podemos chamar de bacia de saída. Então, nós pegamos, por exemplo, no problema de Enon-Ayres, 3 lugares por onde a partícula pode escapar. E vamos pintar os conjuntos de condições iniciais com cores diferentes, né? Então, por exemplo, a saída número 1, né, nós vamos pintar de azul. A saída número 2, nós vamos pintar a bacia de vermelho. E a saída número 3, pintaremos de amarelo. Então, o que significa isso? Você pega uma condição inicial na região amarela, a partícula vai sair por aqui. Se você pega a condição inicial na região vermelha, ela vai sair por aqui. Se você pegar a condição inicial na região azul, ela vai sair por aqui. Bom, vocês podem ver que existem algumas regiões brancas aqui. São condições iniciais que não saem, né? Na verdade, existe um conjunto de medida nula de condições iniciais que não saem, porque elas ficam presas aqui em órbitas periódicas instáveis. Mas essas não contam estatisticamente, né? Então, o curioso desse sistema é que eu posso mostrar que a fronteira dessas bacias é fractal. E isso é mais ou menos perceptível pela figura, porque vocês veem que existe uma mistura entre as 3 cores, né? Isso aqui é como se você estivesse misturando 3 tintas num pote, né? E se essa mistura ainda está sendo feita, em alguns pontos a mistura é melhor, em outros pontos a mistura não é tão boa, né? Então, essas fronteiras fractais, na realidade, elas têm uma razão de ser que está na descrição matemática do sistema. Então, como eu disse para vocês, existem órbitas periódicas instáveis, e essas órbitas estão associadas às chamadas variedades estável e instável. Quem primeiramente descreveu isso, como eu disse para vocês, foi Poincaré. Poincaré, estudando o problema da mecânica celeste dos 3 corpos, ele chegou a vários conceitos de sistemas dinâmicos que nós estudamos até hoje. E um dos conceitos mais importantes que Poincaré nos trouxe é o conceito de cruzamento homoclínico entre essas variedades estáveis e instáveis, que são curvas, né, no plano. Esses cruzamentos homoclínicos, então, Poincaré associou com o comportamento que hoje em dia chamamos de caos. Mas não é só isso. Esses cruzamentos homoclínicos também estão relacionados com as fronteiras fractais. Por quê? Porque a fronteira fractal de uma bacia coincide com a variedade estável de um ponto fixo e instável pertencente à fronteira. Então, isso ocorre, como eu disse para vocês, de maneira geral nos sistemas hamiltonianos abertos e é uma, digamos assim, manifestação da fractalidade das próprias variedades invariantes. Então, aqui, por exemplo, nós estamos ainda falando do modelo do sistema de Enon-Ayres, e aqui é um outro corte do espaço de fase, onde nós mostramos as bacias de saída, e nós podemos traçar, nós podemos plotar essas curvas invariantes estável e instável. E é possível calcular a dimensão fractal dessas curvas. Além do mais, nós podemos estudar a interseção entre essas curvas. E essa interseção que está mostrada aqui nessa figura, aí, no item D, nós chamamos de cela caótica. E ela, na realidade, embora a figura não esteja com uma resolução muito boa aqui,
ela é uma estrutura fractal, ela é muito parecida com uma poeira de Cantor. Na verdade, ela tem a mesma topologia, nós podemos dizer que é uma poeira de Cantor. Então, essa célula caótica, gente, ela é um conjunto caótico, invariante e não atrativo. E essa célula caótica está, portanto, por trás da existência dessas fronteiras de bacia fractais, né? Então, isso ocorre, como eu disse para vocês, de maneira geral nos sistemas hamiltonianos abertos, e existem aplicações disso em vários ramos da física, na ótica, na física atômica e também na física de plasmas. Então, falando aqui um pouquinho sobre esse exemplo, né? Nós trabalhamos com confinamento toroidal de plasmas, e uma das máquinas, digamos assim, que realizam esse confinamento são máquinas toroidais, e são chamadas de tokamaks. Tokamak é um acrônimo russo, né, que significa Câmara Magnética Toroidal. Eu não sei falar russo, não vou arriscar a falar as palavras em russo aqui, mas é um acrônimo, tá? E esse confinamento ele é realizado devido aos campos magnéticos criados, então, por conjuntos de condutores dispostos em torno da câmara de plasma, certo? Então, são os chamados campos magnéticos toroidal, que são produzidos por bobinas externas, como está mostrando aqui a figura, e o campo poloidal, que é produzido pelo próprio plasma. Então, o plasma é uma coluna toroidal de gás ionizado e que produz um campo magnético. A superposição entre esses dois campos leva a linhas de campo magnético helicoidais e, portanto, essas linhas de campo elas proporcionam, pelo menos em princípio, o confinamento dessas partículas. Essa fotografia aqui embaixo representa uma máquina desse tipo que funciona já há vários anos no Instituto de Física da USP. É o Tokamak TCA-BR, originalmente construído na Suíça, em Lausanne, foi reconstruído em São Paulo, e o pessoal já há muitos anos trabalha com o estudo, né, das propriedades de plasmas de fusão nesse tipo de sistema. Então, o nosso problema, na realidade, é um pouco menos geral. Nós vamos estudar especificamente a topologia das linhas de campo magnético, tá? Então, a ideia é descrever essas linhas de campo magnético, porque conhecendo esse comportamento, a gente pode tentar explicar as propriedades do plasma. Então, eu, infelizmente, não vou ter tempo para entrar em detalhes, mas eu posso mostrar de maneira rigorosa que as equações das linhas de campo magnético que estão mostradas aqui, se você definir variáveis de ação e ângulo apropriadas, elas são, na verdade, equações canônicas. Então, você pode falar de uma hamiltoniana para as linhas de campo magnético, certo? Então, o sistema formado pelas linhas de campo magnético no tokamak é um sistema hamiltoniano, e eu posso descrever esse sistema hamiltoniano ou por equações diferenciais ou por mapas. Os mapas eles são obtidos quando nós integramos as equações de Hamilton ao longo, por exemplo, de uma volta toroidal completa. Então, se fazemos aqui uma superfície de seção de Poincaré, as coordenadas dos pontos de interseção nós vamos chamar de JN e θN. E esse mapeamento, certo? Ele é muito parecido, digamos assim, formalmente, com aquele mapa de Henon. A diferença é que, nesse caso, a física nos impõe que exista uma conservação das áreas, ou seja, esses mapas são, que a gente chama de mapas conservativos, eles não têm atratores. Tecnicamente, o determinante jacobiano do mapa é igual a 1, né?
Então, se for menor do que 1 é dissipativo, se for igual a 1 é conservativo. E nós estudamos a dinâmica, então, das linhas de campo no tokamak TCA-BR, usando um mapeamento para as linhas de campo, e eu gostaria de que o sistema fosse aberto. Então, eu preciso, por exemplo, definir saídas para esse sistema, certo? No caso específico do tokamak, essas saídas estão relacionadas com a própria parede que confina o plasma. Então, aqui, essa parede, por exemplo, ela pode ser dividida em 3 regiões, né? De maneira um tanto quanto arbitrária. E aí eu defino para essas regiões uma bacia de saída, porque uma vez que a linha de campo magnético bate nessa região, ela é considerada perdida, certo? Então, é um sistema hamiltoniano aberto. Nós, por exemplo, podemos analisar vários aspectos matemáticos desse mapa. Por exemplo, nós podemos obter numericamente as variedades invariantes para ele, né, variedade estável, variedade instável, e a interseção delas, que é uma célula caótica, né? Então, analisando pelo método de contagem de caixas, por exemplo, nós determinamos aqui as dimensões das variedades invariantes como sendo 1,92, de maneira que a dimensão da célula caótica associada a esse sistema é 1,84, né? Então, as próprias variedades invariantes já são estruturas fractais. E aí nós podemos usar esse conhecimento para estudar as bacias de escape. Então, como eu falei para vocês, a ideia é que você tenha essas 3 saídas e o conjunto de condições iniciais que escapa por aquela saída é uma bacia de escape. Nessa figura, elas estão indicadas por 3 cores, cinza escuro, cinza claro e preto. Correspondem, então, a essas saídas aqui, ó, que nós estamos chamando de saída número 1, saída número 2 e saída número 3. Na verdade, nós preferimos usar coordenadas retangulares aqui para as variáveis de ação e ângulo apenas por conveniência, né? A figura física seria essa aqui, que nós representamos em coordenadas retangulares dessa maneira aqui. Por isso que as figuras todas estão mostradas nessa geometria. Então, vocês podem ver, eu acredito que está mais ou menos fácil de verificar, que essas 3 regiões estão bastante misturadas, né? Muito parecida com aquela figura lá do sistema de Anon-Aires. Na verdade, se você pegar pedacinhos dessa figura e ampliar, esses pedacinhos vão mostrar essa mistura em diferentes escalas, o que mostra que essas fronteiras, elas são, de fato, fractais, e existe também, e isso é uma consequência dessa análise, uma propriedade ainda mais, digamos assim, notável, chamada propriedade de Wada, né? Então, essa propriedade, ela é ligada à topologia de sistemas com essa fractalidade. Para ilustrar essa propriedade, eu gostaria de dar um exemplo aqui, mais ou menos local do meu estado, né? Quando você tem, por exemplo, fronteiras entre 3 países, né? Então, existe um lugar perto de Foz do Iguaçu, onde o rio Iguaçu deságua no rio Paraná, e é o chamado Marco das 3 Fronteiras, porque aqui você tem uma fronteira comum entre Brasil, Argentina e Paraguai. A rigor, nesse exemplo, é um ponto isolado, né? A propriedade de Wada, ela é tal que todos os pontos da fronteira são pontos de Wada. Parece impossível, evidentemente, para curvas suaves, isso não pode acontecer. Então, a propriedade de Wada, ela só é possível devido à fractalidade. Então, esse é um exemplo, inclusive, muito interessante. Você tem 3 bacias aqui, verde, vermelha e azul, e elas estão misturadas de tal maneira que todos os pontos da fronteira
são fronteiras entre 3 regiões, certo? Lógico, há pontos aqui que não são de fronteira. Nem todos os pontos são pontos de Wada. Mas essa propriedade, ela pode ser verificada, certo? Mesmo nos nossos sistemas aqui. Infelizmente, eu não vou ter tempo, né, de entrar nesse assunto, né? Mas eu gostaria de mostrar a vocês, para concluir, algumas outras manifestações observáveis dessas estruturas fractais. Por exemplo, nós podemos estudar o tempo de escape, ou seja, o tempo que leva uma condição inicial para escapar por aquelas saídas que eu mencionei agora há pouco. Então, nesse gráfico aqui, nós estamos mostrando a dependência desse tempo de escape com a condição inicial. E vocês percebem que existem alguns pontos onde essa dependência é bem irregular, e ampliando essas regiões, a gente vê, inclusive, uma, digamos assim, suspeita de autossimilaridade. De fato, nós fizemos a análise de expoente de incerteza dessas regiões e obtivemos que existe aí um conjunto fractal do tipo conjunto de Cantor, com uma dimensão da ordem de 0,9, né? Então, de fato, você tem uma distribuição fractal dos tempos de escape. Uma outra manifestação observável da fractalidade são as chamadas pegadas magnéticas. E elas estão ligadas ao tipo de posição que a linha de campo vai ter quando ela, por exemplo, se choca com a saída, né, que no caso é a parede aqui do tokamak. Então, nós podemos estudar como se distribuem aqui os pontos de interseção entre as linhas de campo e essas regiões. Então, na literatura, o pessoal chama de pegadas magnéticas. E para o nosso modelo, vocês podem ver aqui claramente que existe um tipo de autossimilaridade, né? Se nós fizermos aqui magnificações, vamos ver aí estruturas se repetindo, e, na verdade, isso espelha a estrutura fractal da bacia de escape, né? É uma consequência observável, e quando eu falo observável, eu estou me referindo, inclusive, à possibilidade de verificação experimental delas, né? Então, nós temos aqui esses resultados experimentais produzidos por um grupo lá de Jülich. Na Alemanha, em Jülich, existe um tokamak chamado Textor, e eles fazem estudos dos padrões de deposição de calor nas placas. Na verdade, não é bem a parede do tokamak, mas são placas colocadas com o objetivo de serem justamente anteparos para as linhas de campo. E essas pegadas magnéticas, elas podem ser visualizadas pelos padrões de distribuição de temperatura. Então, aqui nós temos uma escala colorida, quanto mais amarelo, mais quente, né? Então, os pontos onde essas placas são mais atingidas pelas linhas de campo são essas regiões aqui em amarelo. Então, você tem aqui uma alternância de pontos que tem uma baixa temperatura com regiões ou pontos que são associados a altas temperaturas. Evidentemente que essa autossimilaridade que nós estamos vendo aí é limitada, assim como a autossimilaridade lá do brócolis também não é ilimitada, né? Então, uma coisa são as pegadas magnéticas que são obtidas por equações matemáticas, outra são as pegadas magnéticas observadas experimentalmente. Mas o que eu quero concluir dizendo é que, de fato, para a física experimental, a existência dessas pegadas magnéticas fractais já é uma ideia importante, porque mostra que a distribuição aqui de linhas de campo, ela não é uniforme. Muitas vezes o pessoal associa o comportamento caótico com uma certa uniformidade da distribuição. E como a gente pode ver aqui,
essa distribuição é tudo menos uniforme, né? Então, com isso, eu encerro a minha apresentação, agradeço a vocês pela atenção, e aqui estão alguns artigos, né, que a gente entra mais em detalhes técnicos, né, sobre os assuntos que a gente viu no seminário de hoje. Então, novamente, muito obrigado, né? Obrigado, Romão. Muito obrigado. Perguntas? Eu tenho uma. O Pablo vai na frente. A minha é bem curta. Eu só estava pensando se essas estruturas das pegadas magnéticas que aparecem, se elas têm uma dependência com o campo magnético interno do tokamak. Porque eu sempre achei que as linhas de campo, elas não são reais, né? Elas são meio só uma descrição matemática, mas aí parece que não. Perfeito, perfeito. Então, a ideia é que essas pegadas magnéticas, elas aparecem devido à estrutura fractal que está, digamos assim, implícita nas variedades, né? Então, assim como a gente definiu, por exemplo, as fronteiras de bacia de escape fractais, e nós temos também a distribuição fractal dos tempos de escape, nós vamos ter também uma distribuição fractal espacial dessas regiões, né? Então, na verdade, todas essas estruturas fractais têm em comum aquela ideia de Poincaré dos cruzamentos homoclínicos e que você tem, então, a cela caótica. Então, na verdade, está tudo ligado, né? Alguns autores, inclusive, estudam esse tipo de situação no contexto da teoria de espalhamento, né? Então, você joga, por exemplo, uma partícula num potencial espalhador e analisa a dependência da seção de choque, por exemplo, com algum parâmetro. E os gráficos são muito interessantes, eles são até parecidos com esses aqui. A seção de choque tem picos regulares e também tem estruturas fractais autossimilares, né? Então, isso, por exemplo, tem sido estudado em bilhares, né, que são sistemas dinâmicos aí bem conhecidos, só que em bilhares, as saídas, nesse caso, são buracos mesmo que você faz no bilhar, e quando a partícula chega naquele buraco, ela escapa do bilhar, né? É um sistema hamiltoniano aberto. Obrigado. Minha vez. Eu fiquei em muita dúvida de como construir o diagrama de fase, porque eu estou acostumado em mecânica clássica, que é sempre posição e momento, e eu, se não me engano, quando você falou de enons, você colocou posição I menos 1. Perfeito. Aí, tem algum protocolo para escolher a variável? Perfeito, boa questão. Nós temos, na dinâmica não linear, uma definição para o espaço de fase um pouquinho mais ampla do que o que é usado na mecânica estatística, né? Na mecânica estatística, o espaço de fase, ele é essencialmente o espaço de fase hamiltoniano, posições e momenta. Mas nos sistemas dissipativos, por exemplo, o espaço de fase é o espaço das variáveis que descrevem o sistema, né? Então, nesse caso, nós, digamos assim, pegamos emprestado o termo da mecânica estatística, né? Mas, se o sistema for conservativo, aí a definição é rigorosamente a mesma, né? É o espaço das posições e dos momenta generalizados, né? Ou das variáveis de ação e ângulo. Aqui, no caso, nas nossas simulações numéricas, é o espaço de fase da variável de ação e da variável de ângulo que correspondem às linhas de campo, né? Tá, mas imagina o seguinte, eu tenho umas 15 variáveis que eu estou trabalhando. Como que eu escolho quais delas eu vou representar? Perfeito, perfeito. Aqui, no caso, o que facilita um pouco para nós é que nós temos uma simetria, no caso, né? Então, a simetria que a gente pode ver está nessa variável φ. Essa variável φ, que é o ângulo toroidal, para nós, ela vai fazer o papel do tempo nas equações canônicas de Hamilton, né? Então, na realidade, o tempo físico, inclusive, aqui não está aparecendo. Nós estamos considerando que o φ é uma variável do tipo tempo, né? Então,
aqui não há muito o que escolher, porque o sistema, na realidade, ele tem apenas 1 grau de liberdade, né? Já num sistema, por exemplo, mais complexo, como o sistema de Enon-Ayres, eu vou ter 4 variáveis, né? Y, X, Px e Py. Aí, para que a gente possa ter, por exemplo, uma seção bidimensional, eu preciso fazer uma seção de Poincaré. Então, pegar, por exemplo, a projeção, né? Nesse caso aqui de Enon-Ayres, nós temos a integral de energia. Então, a integral de energia faz com que o sistema ele esteja numa subvariedade tridimensional, né? Superfície de energia. E aí a gente faz uma seção de Poincaré, por exemplo, Px igual a constante. Então, o problema, de fato, quando você tem muitas variáveis, é que o espaço de fase fica com uma dimensão muito grande, e aí, para a gente analisar esse sistema, você tem que fazer reduções, né? Uma redução é a redução da energia, outra redução são da superfície de seção de Poincaré, né? Mas isso explica também por que a maioria dos resultados que nós temos, né, são para sistemas de baixa dimensionalidade. Sistemas de alta dimensionalidade, a dinâmica não linear começa a ficar meio difícil de fazer. Aí a gente vai se aproximando da mecânica estatística, cujas técnicas são diferentes, né? Então, existe uma espécie de uma continuidade entre a dinâmica não linear e a mecânica estatística. Mas ambos os ramos de conhecimento trabalham com limites, né? Se nós temos um número alto, mas não tão alto de variáveis, aí realmente nós estamos numa terra de ninguém, literalmente, né? Porque daí os métodos da dinâmica não linear são difíceis de aplicar quando o espaço de fase tem alta dimensionalidade. Não sei se já respondeu a minha próxima pergunta. Não, mas é uma questão bem profunda nesse sentido. Tá bom, obrigado. Tá ok, obrigado. Ricardo, uma dúvida. Tem conexão entre a fractalidade e o expoente de Lyapunov, por exemplo? Tem sim. Para sistemas dissipativos, Romão, existe uma conjectura chamada conjectura de Kaplan-York. Então, ela liga a dimensão, né, do atrator com os expoentes de Lyapunov, justamente porque a fractalidade no atrator caótico vem daquele mecanismo de estica e dobra, né? Então, esse mecanismo de estica e dobra está associado a um expoente de Lyapunov positivo e um expoente de Lyapunov negativo. O problema sensibilidade. Exatamente. Então, por isso que eu disse a vocês que a maioria dos atratores caóticos são fractais. Mas há contra-exemplos, né? Existem atratores caóticos que não são fractais e existem atratores fractais que não são caóticos, mas eu diria que são a exceção. A regra é que caos e fractais andam muito juntos. E isso também explica, talvez, por que a fractalidade ela acaba sendo muito estudada no contexto da dinâmica, né? Okay. Uma pergunta de curiosidade. Qual é o objetivo do tokamak em São Paulo? Qual é o Perfeito. foco? Bom, falando assim bem brevemente, Roman, é pesquisa básica, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que a fusão nuclear é uma possibilidade de alternativa energética, mas é uma possibilidade que está sendo projetada para um futuro do tipo 50 anos. Nossos netos, nossos filhos, provavelmente vão se beneficiar com energia de fusão. O problema é que, para conseguir a fusão, embora a gente simplifique muito a descrição, você precisa vencer uma série de obstáculos. Inclusive, a existência de caos é um obstáculo, né, que tem sido reconhecido cada vez mais, né? Então, esses obstáculos só podem ser vencidos com pesquisa básica, né? Então, por exemplo, pesquisa em turbulência de plasma,
pesquisa sobre instabilidades, pesquisa sobre os próprios aspectos experimentais de confinamento. Então, o tokamak que existe, por exemplo, em São Paulo, ele tem como objetivo justamente esse tipo de estudo, né? Não se está planejando experiências de fusão. Agora, existe um tokamak que está sendo construído, inclusive, na França, mas é um consórcio internacional chamado ITER, né? É um consórcio onde participam vários países, toda a União Europeia, Rússia, Coreia, Japão, Estados Unidos, enfim. É quase que uma tentativa muito coordenada de tentar fazer uma máquina que comece a produzir reações de fusão do ponto de vista da geração de energia. Mas, como sempre, isso é uma prospecção para o futuro. Essa máquina vai estar operando daqui a 10 anos e daqui talvez a 20 anos com capacidade de geração de energia e uma, digamos assim, uma usina mesmo. Veja, os otimistas, entre os quais eu me incluo, acham que vai ser entre 30, 40, 50 anos. Os pessimistas dizem que nunca vamos conseguir. Mas eu acho o seguinte, a humanidade não pode se dar o luxo de ignorar possibilidades energéticas, porque os pessimistas já estão acabando, né? Os pessimistas falam que vai acontecer mais rápido, mas vai ser um buraco negro na Terra. Tem os pessimistas apocalípticos. Concordo. Eu estava com dúvida, o Brasil participa do ITER? Não, ele não participa diretamente, Romão. Foi uma decisão difícil de tomar, porque o Brasil foi convidado, mas o problema é que... Bom, É convite pago. L'argent, né? Pas d'argent. Então, de fato, para entrar no ITER, o Brasil teria que se comprometer com um orçamento específico, mas o Brasil, na realidade, está colaborando indiretamente. Né? Então, experiências importantes do ITER estão sendo feitas via Portugal pelo Brasil. Né? Mas ainda é uma colaboração bastante incipiente. Na verdade, a pesquisa em fusão aqui no Brasil não tem, digamos assim, uma expressividade ainda tão grande a ponto de nós podermos embarcar numa colaboração de longo prazo como essa. Né? É uma pena, mas, de fato, eu acho que foi uma decisão até acertada. Né? Há outras prioridades aqui no Brasil maiores, para pouco dinheiro temos. Né?